o Senhor na sua palavra. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei de tudo que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que vos pegou os pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, descerá até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Aquele, porém, que me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que verdes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, acabamos de ler que o Senhor é quem revela o Pai para nós. Então se revela hoje mais ao teu povo. E se caso alguém que ainda não teve a revelação salvífica do Senhor, se revela, porque é chegado o reino dos céus, como o Senhor mandou eles dizerem. Eu oro então, Pai, que o teu Espírito Santo fale para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há uma diferença entre ser e estar, principalmente quando a gente fala de alegria. Esse próximo semestre, você está com esperança de boas alegrias, boas realizações? Eu estou com a esperança que esse semestre meu time vai me dar boas alegrias. E você do seu? Tem gente que fala na sua cabeça que não. Mas a minha alegria não vai depender se o meu time vai ganhar ou não, ou se as coisas vão boas ou não. É uma diferença entre ser alegre e estar alegre. Geralmente a gente pode ser e estar alegre, mas às vezes nós não estaremos alegres, mas nós podemos ser. Quando a gente fala de ser, é algo que Deus aplica em nós. Mas quando a gente fala de estar, geralmente tem a ver com alguma realização nossa, ou de alguém para nós, como eu citei em meu time. E às vezes a gente pergunta:
Quem vai abrir culto ou quem vai ministrar o louvor pergunta, né? Está todo mundo alegre? Não é verdade? Daí os irmãos alguns acanhados às vezes, né? Porque às vezes não está, né? Mas sim, né? Porque às vezes não está. Mas você mesmo não estando, nós vamos ver essa noite que você pode ser, dependendo daquilo que Deus fez por nós. Hoje veremos que aquilo que Deus fez por nós, nós podemos estar bem mesmo não em momentos bons, mas há coisas que nós podemos fazer que pode inclusive aumentar a nossa alegria. Por isso o nosso tema é a alegria do reino. Aqui tem 3 cenas nessa parte, por isso que eu escolhi essa perícope maior, porque tem 3 cenas. Tem um envio, tem o regresso dos missionários, e tem Jesus exultando, Jesus glorificando, Jesus alegre por aquilo que Deus fez por meio do envio dos missionários. Quando a gente participa da missão de Deus, a gente sim fica alegre. Nós vamos ver aqui que é um ponto. Por exemplo, eu passei quase 10 dias lá no sertão do Piauí, evangelizando, participando da missão, e as pessoas sempre perguntam: como é que foi lá? Como é que você está? Eu falo: olha, o meu corpo está cansado, mas a minha alma está renovada. Nós vamos ver aqui que fazer a obra de Deus faz bem, causa alegria. E o contexto, para vocês entenderem, meus irmãos, semana passada tinha menos gente aqui, férias, né? Foi quando Jesus, ele distingue agora a multidão para aqueles que ele pode enviar, para quem eram os seguidores dele de fato. E daí Jesus, ele faz um desafio. Ele fala assim: olha, para me seguir, você tem que abrir mão do conforto de vocês. Lembra, ele falou: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, o desconforto são aqueles que podem ser enviados, que estão dispostos a abrir mão do seu conforto pela obra de Deus. Segundo, Jesus falou que aquele que seguir ele tem que colocá-lo na primazia, mesmo em a sua família. Jesus fala para aquele jovem que queria segui-lo, que queria sepultar o pai, falou: deixa os mortos sepultar os mortos, tu vai e prega o reino de Deus. E também Jesus fala que para segui-lo, nós temos que olhar para frente, não podemos olhar para trás, estar dispostos à renúncia por causa de Jesus e por causa do reino de Deus. E eram 3 candidatos a discípulos. Então agora, depois de lançar esse desafio para a multidão, quem queria seguir Jesus, abrir mão do conforto, colocar Jesus na primazia do seu coração e estar disposto a renunciar por ele, agora Jesus pega e os envia. Daí, meditando nesse texto, eu fiquei pensando: será que esses do texto anterior, será que eles estão entre esses 70? Ficou essa curiosidade, porque nós vimos que eram 2 voluntários que falou que queria seguir Jesus, e um Jesus chama. Eu fiquei pensando: será que esses que Jesus falou para eles que eles deviam pôr a mão no arado e não olhar para trás, colocar Jesus na primazia, será que esses estão entre os 70? Não sabemos. E uma pergunta para nós: você estaria entre esses 70? Se tivesse ouvido o sermão passado de Jesus, você estaria entre esses 70? Nós vamos ver hoje que o reino de Deus, meus irmãos, ele avança por meio do ID. O reino de Deus, a igreja, avança por meio do ID. Jesus, a última ordem dele antes de ascender aos céus foi ID. Talvez você lembre de Mateus 28:19. Ide, portanto, em todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí lá em Marcos registrou assim, Marcos 16:15: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, o ide faz parte do avanço da igreja, faz parte do avanço do reino de Deus. E basicamente o ide, quando Jesus ensina, é pregar, ensinar, discipular e batizar pessoas. Essa é a missão da igreja para o avanço do reino de Deus. A igreja é enviada para pregar, batizar, ensinar as pessoas a obedecer a Jesus. É assim a igreja avança. E aqui Jesus manda esses 70 missionários, que antes ele enviou só os 12, lembra em Lucas 9? Agora aumentou a equipe. Jesus envia esses 70, que eles iam preceder Jesus em algumas regiões. Jesus agora ele começa a enviar pessoas para precedê-lo aonde ele ia passar.
Depois, lá em João 4, a gente vê que Jesus e os seus discípulos iam depois batizando aqueles que creram na mensagem dos missionários. Então eles deveriam preceder o envio de Jesus. E aqui no ID tem alguns ensinos importantes de Jesus para nós. Primeiro, no versículo 1, que não é bom ir sozinho. Jesus fala para ir de 2. Veja que não são muitos, mas sozinho também não é bom. Isso é um pouco óbvio, né? Você vai na casa de alguém fazer uma visita, você não vai chegar lá com 8 pessoas, né? É muita gente, né? Aqui, inclusive, eles deveriam receber hospitalidade. Você não vai para a casa de alguém para receber hospitalidade com 15 pessoas. É muita gente, não é verdade? Mas sozinho também não é bom. Porque nós vamos ver aqui que é uma batalha espiritual. No versículo 3, Jesus fala que eles vão ser enviados como cordeiro no meio de lobos. E no versículo 18, quando eles regressam, Jesus fala que viu Satanás caindo do céu. Ou seja, é uma batalha espiritual que a igreja está travando. E essa batalha se dá no âmbito espiritual, onde o diabo ele quer manter as pessoas presas. Porque quando alguém ouve o evangelho e alguém crê na palavra, essa pessoa é arrancada das mãos do diabo. Ela sai do império das trevas e ela é transportada espiritualmente para o reino de Jesus. Então o diabo não quer perder ninguém. Então a igreja ela batalha espiritualmente pelas almas, pregando o evangelho. E Jesus promete, e Jesus faz um alerta no versículo 2, que precisa de mais gente. Ele enviou 70, mas ainda foi pouco. E os princípios, meus irmãos, para o ID continuam os mesmos, até Jesus voltar. Esses são os princípios, até Jesus voltar para a missão da igreja. E um dos princípios sempre tem pouca gente. Quando você olha o avanço missionário da igreja, tem muitos lugares que ainda nunca ouviu o evangelho. Se eu te falar, você talvez nem acredita, que mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviu o evangelho no mundo. Bilhões, não é milhões não, tá? Nunca ouviram o evangelho. Pessoas que estão isoladas nas montanhas do Himalaia, pessoas que estão nas cidades da Índia, pessoas que estão em alguns locais da África, nunca ouviram o evangelho do Senhor. E Jesus promete algumas coisas. No versículo 4 ele promete provisão, fala para eles não levarem nada, porque eles eram dignos do seu salário. Jesus ia abrir portas para que pessoas recebessem eles, e eles iriam ser providos por meio dessas pessoas. No meio das viagens missionárias que nós já fizemos, quantas vezes nós vimos a provisão de Deus? Essa semana eu até postei no Instagram, talvez você viu, eu novinho, há 15 anos atrás, em Mianmar. País talvez você nem conhece, do lado da Tailândia. Nós fomos lá, não sabia como é que ia ser, e Deus provendo provisão para o seu povo, quando o seu povo está disposto a ir. No versículo 19, Jesus promete proteção, porque fala que eles teriam autoridade e nenhum dano ia ser causado para eles. E Jesus promete no versículo 9 que iriam usá-los, que eles iriam orar pelos enfermos e eles iriam anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus promete então no ID da igreja, ele promete provisão para a igreja, ele promete proteção para a igreja e ele promete usar a igreja. Por que nós não praticamos o ID? Por falta de obediência a Jesus, porque ele garante o ID. Meus irmãos, temos algumas coisas importantes para considerar. No versículo 4, a parte B, Jesus fala para não saudar ninguém pelo caminho. Por quê? Por que esse detalhe? Já viu? Tem algumas pessoas que gostam de conversar bastante, né? Se você para conversar com ela, você vai gastar ali um tempo. O que Jesus está falando para eles? Mantenha o foco, porque essa tarefa é urgente. Meus irmãos, os mesmos princípios para o ID continuam hoje. A tarefa do ID é urgente. Por quê? Porque só há salvação através do evangelho. Porque alguém sem Cristo, ele não pode cantar aquela canção que nós cantamos no começo. Aquela canção é a minha história, aquela primeira música. Jesus estendeu a mão por nós estávamos perdidos a caminho de passos largos para o inferno. Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era um pobre, perdido, pecador. Essa é a realidade de alguém sem Cristo. Então essa missão, meus irmãos, é urgente.
E a seara continua sendo grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Nós precisamos de mais missionários. Nós precisamos de mais pessoas para servir a igreja. Hoje nós aqui oramos pelos presbíteros. Muitos deles já estão em disponibilidade, não estão atuando mais. Alguns esse ano, no ano que vem no início, vence o mandato deles. Nós precisamos de mais presbíteros. A seara é grande. Nós precisamos de homens que conhecem a palavra de Deus, que amam a igreja, para servir a igreja. Nós precisamos de mais diáconos. O mandato também de vários vão vencer esse ano. Precisa de homens que amam a igreja, que amam servir, que amam abençoar as pessoas, para se prontificarem para essa tarefa. Nós precisamos de mais pessoas para servir a igreja, para servir a obra de Deus. E Jesus, ele diz em versículos 6 e 7 que ele vai preparar alguém para receber eles. É o que nós chamamos de homem de paz. Sempre que nós vamos para alguma região onde não tem o evangelho ainda, a gente começa a orar antes, para que Jesus prepare pessoas que vão receber os missionários, e através daquela pessoa o evangelho começa a ser pregado. Foi assim nesse bairro. A igreja central, ela encontrou uma família de paz nesse bairro, que começaram a fazer escola bíblica na casa dessa família há 50 anos atrás. Estamos nós aqui hoje. Uma coisa importante da missão, no versículo 10 e 11, fala que não podemos insistir com aqueles que não querem ouvir o evangelho. Versículo 9 e 11, versículo 10 e 11 fala para não insistir quando alguém não recebe o evangelho. Meus irmãos, a nossa vida, ela é um id. Tanto que os exegetas, aqueles que estudam profundamente a Bíblia na sua língua original, diz que o id de Mateus 16:15 e de Mateus 28:19 e Marcos 16:15, o id ali seria um indo. Ou seja, amanhã você está indo. E amanhã no seu trabalho, amanhã onde você vai passar, você tem oportunidades de falar para alguém assim: olha, está próximo o reino dos céus, arrependa-se. E pregar o evangelho para aquelas pessoas. Amanhã, onde você vai, é um campo missionário, é o seu indo, é o seu id nessa semana. Você está sendo enviado. Então pregue o evangelho para alguém. Sempre alguém, se você intencionalmente começa uma conversa com alguém, essa pessoa te dá, coloca, como a gente fala no futebol, a bola no pênalti. Sempre numa conversa tem como você chegar no evangelismo, tem como você apresentar Cristo, sempre. Você pode orar por alguém, você pode ensinar a palavra, você pode ser intencional no seu trabalho. Eu lembro do meu trabalho na Inge7, nem sei se existe mais essa empresa em Uberlândia. Comecei um grupo de estudo na hora do café, 15 minutinhos para o café, chamei um grupinho, vamos começar um estudo bíblico aqui. Era 15 minutinhos estudando a Bíblia, com aquele grupinho que estava disposto. O seu trabalho pode ser o seu id. Você vai atender um cliente, o cliente chega lá cheio de problemas, você fala do evangelho, você ora por essa pessoa. Faça do seu trabalho, da sua escola, um campo missionário. Faça aqui, expulse os demônios que está naquele lugar, naquela pessoa. Se prontifique a orar por alguém. Essa semana eu me prontifiquei a orar por uma senhora. Essa senhora chorou copiosamente. E eu não saí para evangelizar, ela chegou até mim. Se você está disposto, meus irmãos, ao id, Jesus promete o quê? Provisão, proteção, e promete nos usar. E Ele promete pessoas que vão querer receber o evangelho, que vão querer ouvir aquilo que você tem a dizer. Mas se você está disposto a mais, ao custo do discipulado, como nós falamos semana passada, você pode sair de 2 em 2 essa semana. Combina com alguém aí, fala: olha, vamos visitar o meu amigo, vamos visitar um parente meu que está precisando. Junta de 2 em 2, ele não vai sozinho não, obedece Jesus do jeito que ele falou, chama alguém e fala: vamos visitar lá fulano. E daí a gente vai ler a Bíblia com aquela pessoa e vamos pregar para ele. Eu tenho certeza que alguém da sua família te recebe essa semana para você fazer isso. Tenho certeza que você tem algum amigo que, se você se dispor a ir lá essa semana orar com ele, ele vai falar para você ir lá orar com ele. E se você está disposto a mais, participe de uma viagem missionária.
Se você está disposto a mais, vá para o campo missionário. Porque, meus irmãos, quando nós somos discípulos do Senhor, enviados do Senhor, Ele promete nos dar sustento, provisão e nos usar. E aqui Jesus já fala que tem pessoas que não vão ouvir os enviados. Tem pessoas que vão negar o Evangelho. E esse é um grande problema para essas pessoas, porque vai haverá o dia do juízo, o dia que Deus acertará contas com cada um de nós. No versículo 12, Jesus fala que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Sodoma, vocês lembram, né? O que aconteceu com eles? Foram destruídos. Daí no versículo 14, Jesus fala do dia do juízo. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para as outras. Ou seja, quando as pessoas negam o Evangelho, no dia do juízo elas estarão desprotegidas contra a ira de Deus. E esse dia do juízo vem. E aqui Jesus fala que pessoas que viram os milagres, cidade que viram os milagres, foram abençoados por Jesus, pelos discípulos de Jesus, mas não se arrependeram. E eles não se arrependeram. No versículo 15, Jesus fala assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Daí Jesus fala: descerás até o inferno. A autossuficiência de Cafarnaum, pessoas que acham que não precisam do Evangelho. Daí Jesus pergunta: você acha que vai para o céu sozinho? Descerás, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Pessoas que não recebem o Evangelho é porque acham que são boazinhas perante Deus, serão condenadas porque não se arrependeram, condenados porque não deram ouvidos aos enviados de Jesus. Porque quando Jesus envia alguém comissionado por Ele, é Ele mesmo que está falando. No versículo 16 Jesus fala isso: quem ouve Ele, quem ouve os missionários, ouve Jesus, e ouve aquele que enviou, Jesus, Deus Pai. Perceba a responsabilidade, irmãos. Nós somos, como aquele Paulo disse, embaixadores em nome de Cristo. Quando um cristão comissionado por Jesus está pregando, o próprio Jesus está falando. Quando esse púlpito está sendo aberto à Escritura, é o próprio Jesus que está falando pelo comissionamento do seu ministro. Então por isso devemos ouvir aquilo que Jesus disse por meio da palavra dele aqui. Meus irmãos, quem rejeita Jesus, então, rejeita o Evangelho, rejeita Deus. Os missionários voltaram. Eles estão alegres? Olha o versículo 17. Diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estão alegres, porque viram que Jesus usou a vida deles. Perceba, nessa batalha espiritual, eles chegavam e os demônios eram expulsos em nome de Jesus. A gente vê muito isso, nos evangelhos, essa ação maior de demônios atuando na vida das pessoas. Hoje de uma forma menor, mas ainda acontece. Mas eles estão alegres, porque, meus irmãos, é uma alegria fazer algo pelo reino de Deus. É uma alegria poder participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo no mundo, irmãos, a glória dele. Deus está reunindo o seu povo eleito em todas as nações, e nós participarmos disso é um privilégio. Então todo aquele que participa da obra de Deus, ele é alegre por aquilo que faz para Deus. Se você não serve, se você não participa, você não vai ter essa alegria que eles estão mencionando aqui, de voltar alegres. Então, se você não participa da obra de Deus de alguma maneira, auxiliando no comissionamento do Evangelho, você não tem a alegria de participar do comissionamento de Jesus. E é importante que servir, participar da grande comissão, tem a ver também com o nosso desenvolvimento na fé. Pessoas que não participam do ID, que não participam da missão da igreja, elas não desenvolvem também a sua fé, elas não desenvolvem a sua maturidade cristã. Mas nossa alegria, meus irmãos,
embora servir a Deus é uma alegria, ela ainda não está baseada nisso. Porque daí Jesus agora responde para eles no versículo 20 o seguinte: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Percebam no começo que eu falei, eles estavam alegres por participar da obra de Deus. Participar da obra de Deus é uma alegria, servir traz alegria para nós em servir a Jesus, mas a nossa alegria não está baseada no que nós fazemos. A nossa alegria verdadeira está baseada naquilo que Deus fez por nós. E aquilo que Deus fez por nós fala que o nosso nome está escrito na membresia da igreja celestial nos céus. O nome deles, eles deviam se alegrar, porque o nome deles estavam arrolados nos céus. É importante, e todo crente deve estar arrolado numa igreja física, local. Seu nome deve estar arrolado aqui na quarta igreja como membro, se você congrega conosco. Mas a grande importância é se o nosso nome está arrolado nos céus. Essa é a igreja invisível. O nome de todos os crentes, o nome de todos os filhos de Deus, do passado, do presente e do futuro, estão arrolados na membresia do céu. Mas aqueles que têm o nome arrolado no céu vão querer ter o nome arrolado numa igreja local, na igreja visível, essa que nós estamos vendo. Mas o que importa não é nem a gente ter o nome arrolado no livro da membresia da quarta igreja, embora isso é importante. O que importa é a gente ter o nosso nome arrolado na membresia celestial. Esse livro tem nome, você lembra do nome dele? Filipenses 4:3 fala o seguinte: Filipenses 4:3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo aqui mencionando os cooperadores do Evangelho, ele fala do nome de algumas senhoras, ele fala o nome de Clemente, e esses cooperadores, o nome dele está onde? No livro da vida. Esse é o motivo, meus irmãos, mesmo não estando alegres, mesmo que meu time vai me decepcionar esse semestre, a nossa alegria depende daquilo que Deus fez por nós. A nossa alegria depende do que significa ter o nosso nome arrolado no livro da vida. Isso vai significar que a nossa alma ela está ancorada. Ela vai estar ancorada. Ter o nome arrolado no livro da vida, nos céus, significa, meus irmãos, que Deus nos amou. Significa que Deus morreu pelos nossos pecados na pessoa do seu Filho. Significa que eu tenho uma esperança e um destino eterno. Por isso nós somos alegres. Por isso que Jesus manda eles se alegrarem, porque o nome deles estavam arrolados no livro dos céus. Meditando sobre isso, eu pensei, até postei no grupo, a pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg. A pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg, ela expressa o que é a alegria que Jesus fala que eles deveriam se contentar de ter o seu nome arrolado nos céus. A pergunta do catecismo é assim: qual o seu único consolo na vida e na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a sua vontade do Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Essa é a certeza de quem tem o nome arrolado no livro da vida. Esse é o nosso consolo na vida e na morte. Aquilo que Jesus fez por nós, o quanto Deus nos amou. E Jesus, ao ver isso, ao ver o regresso dos missionários com o relatório, a Bíblia fala a partir do versículo 21 que Jesus ele começa a bendizer o Pai.
ele começa a glorificar o Pai. E ele glorifica o Pai dizendo que o Pai é Senhor de tudo, dizendo que o Pai, ele se revela para os pequeninos e ele se oculta aos sábios. O que é isso? Os pequeninos, aqueles que veem a sua pobreza espiritual, aqueles que veem que precisa de um Salvador, Deus se revela para essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. E aqueles que acham que não precisam de um Salvador, que confiam nas suas boas obras, que acham que pode sozinho se elevar-se aos céus, Deus pega e se mantém oculto a essas pessoas. E Jesus, bendizendo ao Pai pelo regresso dos missionários, diz que tudo foi entregue ao Filho. Jesus é o Filho do homem que recebe todo o reino de Deus. Por isso eu falei muito a semana passada que a nossa renúncia por causa do reino de Deus, colocá-lo em primeiro lugar, inclusive acima da nossa família, estar disposto ao desconforto por Ele, só vai fazer sentido se nós entendermos quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus que recebeu todo o domínio, todo o poder nas suas mãos. Ele merece, Ele é digno de tudo isso. Meus irmãos, e essa revelação do Deus Trino que nós vemos aqui, a conversa de Jesus com seu Pai na Trindade, ela se dá por meio da palavra. Por isso os discípulos são enviados para pregar que o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, nós podemos desfrutar então de mais alegria, inclusive, no versículo 23 e 24, Jesus faz uma comparação com os profetas, que os profetas queriam até ver aquilo que eles estavam vendo e ouvindo aquilo que eles estavam ouvindo. Por que isso? Porque, meus irmãos, não sei se você lembra, na pregação dos profetas, as pessoas não se arrependiam. Os profetas eram enviados de Deus, eles falavam o que ia acontecer, que viria o juízo de Deus, e as pessoas não se arrependiam. O juízo de Deus sempre tinha que vir, porque as pessoas não ouviam os profetas. Mas agora, na nova aliança, depois de Jesus amarrar o valente naquela cruz e levar cativo o cativeiro, agora, depois de Atos 2, quando o Espírito Santo vem, as pessoas, os eleitos de Deus, os pequeninos, Deus vai se revelar a eles e eles vão se converter. Ou seja, nós temos um privilégio, inclusive, de participar da obra de Deus de uma maneira que nem os profetas participaram. Porque agora que o valente está amarrado, o diabo está amarrado, agora que o Espírito Santo está na terra, as pessoas agora vão crer no Evangelho, os eleitos vão se render a Jesus. Por isso Jesus fala que até os profetas queriam ver e ouvir aquilo que os discípulos estavam vendo e ouvindo. Meus irmãos, hoje eu não vou perguntar se você está alegre, porque talvez você não está. Talvez as suas férias não foi boa, mas eu quero te lembrar essa noite, ou revelar para você que não sabia, que o seu nome, se você creu no Senhor Jesus e foi batizado, o seu nome está arrolado nos céus. Isso significa que Deus te amou. Isso significa que Jesus pagou por todos os seus pecados. Isso significa que nenhum fio da sua cabeça cai se não for da vontade de Deus. Isso significa que o Santo Espírito habita em você e te conduz para servir a Deus. Você é uma pessoa alegre, mesmo que não esteja alegre, porque você tem a alegria de participar do reino de Deus. E você quer ter mais alegria, quer ter momentos alegres? Já experimentou fazer a obra de Deus? Você quer ter mais momentos alegres? Participe da obra de Deus. Participe da obra missionária. Talvez você está triste porque às vezes você não está servindo. Talvez suas férias não foi boa. Dedique as suas férias próximas ao campo missionário. Vai para o sertão, vai para os ribeirinhos. Vai. Procure ajudar as pessoas, procure pregar o Evangelho. Você vai ter momentos alegres, eu tenho certeza, porque Jesus vê que a alegria deles ao participar da obra de Deus. Mas, meus irmãos, vale um alerta também
Eu não creio que seja a realidade de alguém que está aqui. Se você ainda não se arrependeu, mas alerte os seus parentes e amigos que eles estão vendo diariamente a bondade de Deus e não estão se arrependendo. Alerte essas pessoas, porque no dia do juízo elas vão estar em maus lençóis. Mas hoje, meus irmãos, a graça de Deus está tão abundante sobre a nossa vida, que além de nos lembrar ou saber que o seu nome está rolado na membresia celestial, e por isso nós somos alegres, hoje é o dia de nós nos alimentarmos do Evangelho, porque o nosso nome só está rolado na membresia celestial, porque esse corpo do Senhor Jesus foi moído naquela cruz pelos nossos pecados. O nosso nome só está rolado nos céus, porque Jesus derramou esse sangue precioso de um cordeiro sem defeito, por causa de pecadores miseráveis como eu e você. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno, mas Jesus interveio na nossa história, morrendo naquela cruz na sexta-feira, ressuscitando no domingo, e num dia se revelando a nós, por meio do Espírito, por meio da palavra. Hoje a graça de Deus é tanta que ao ouvir nós também veremos e nos alimentaremos do Evangelho, aumentando a nossa alegria de ter um nome arrolado na membresia celestial. Então, se você tem seu nome arrolado nos céus e na membresia dessa igreja, ou está em processo de membresia dessa igreja, ou é membro de uma igreja evangélica, hoje é o dia de nós bebermos e comermos do Evangelho, daquilo que nos faz ter a alegria eterna de participar do reino de Deus. Vamos orar?